Graça e paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos à palavra? Vamos à palavra. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8. Acompanhe comigo a partir do versículo 1. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando, um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Amém? Jesus estava no templo. Jesus voltou ao templo. Aonde Jesus chegava, era costume que a multidão, o povo, se achegava até Jesus. O povo rodeava Jesus. O povo gostava de ouvir Jesus. E Jesus ensinava. Assim, procedia Jesus naquele lugar, naquele momento, quando os escribas e fariseus trouxeram uma mulher. Escribas eram pessoas tidas como os mestres da lei, os doutores da lei, os conhecedores da Torá. Eles trouxeram uma mulher que, segundo eles, foi apanhada em flagrante ato de adultério. De acordo com a palavra, eles forçaram aquela mulher a ficar em pé, no meio de todos. Qual era a intenção dos escribas ao expor, ao forçar aquela mulher que estava a ser acusada de adultério por eles? Qual era a intenção deles?
de forçar ela a ficar em pé diante de todos. A intenção deles era expor aquela mulher. Era fazer com que aquela mulher passasse humilhação. O pecado daquela mulher estava ali, a ser exposto diante de todos. Todos olhavam para aquela mulher passariam a olhar para aquela mulher, a partir daí, como uma adúltera, uma pecadora. E eles confrontam Jesus com a lei de Moisés. Eles dizem para Jesus que, de acordo com a lei de Moisés, essas mulheres devem ser apedrejadas. É curioso que só aquela mulher estava ali como a adúltera. Ninguém adultera sozinho. Onde que estava o homem que adulterou com aquela mulher? Eu pensava nesses escribas, tão conhecedores da lei, tão conhecedores da Torá, que eles próprios estavam a pecar contra o Senhor. A lei diz: não matarás. Mas eles eram tão doutorados na lei que eles não se aperceberam, ou nunca se aperceberam, não sei. Eu ponho-me aqui a pensar nisso. Ao apedrejarem uma pessoa até a morte, eles estavam a cometer um pecado contra Deus. Ao cumprirem uma lei, estavam a pecar contra o Senhor. Ou seja, tanto eles quanto aquela mulher eram todos pecadores. Mas eles, por serem os doutores da lei, os conhecedores da Torá, os escribas, eles se posicionavam como aqueles que não tinham pecado, que aqueles que estavam em melhor condição do que aquela mulher, aqueles que podiam condenar, julgar e acusar aquela mulher. Então agora vão confrontar Jesus com a lei. Ao confrontarem Jesus com a lei, era também uma tentativa da parte deles em tentar entalar Jesus, em tentar prejudicar Jesus, porque eles sabiam, eles ouviram muitas vezes Jesus dizer que ele não veio para condenar ninguém, ele não veio para julgar ninguém, ele veio para salvar. Eles, sabendo que Jesus não veio para condenar ninguém, mas sim para salvar, quantas vezes disse Jesus: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico, os doentes precisam de médico. Eu não vim condenar, eu vim salvar. Então eles agora vão confrontar Jesus. Eles sabiam que Jesus não haveria de concordar com o ato de condenar aquela mulher. O que eles queriam era que Jesus, em público, fosse contra a lei de Moisés. Só que eles não entenderam também que estavam diante do Filho de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da presença do Senhor, um homem conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos concede sabedoria também. E o Senhor Jesus agiu com sabedoria. Eles eram tão doutorados na lei, tão conhecedores da palavra, que nem sabiam, nem se apercebiam que estavam diante do próprio Filho de Deus. Eles próprios não acreditavam que Jesus era Filho de Deus. Então Jesus responde àquela tentativa deles em tentar prejudicar Jesus, em tentar também condenar, apedrejar aquela mulher. Jesus responde essa atitude deles com uma pergunta, confronta eles próprios com eles próprios, confronta eles próprios contra as suas próprias consciências, confronta eles contra os seus próprios atos e atitudes com uma única pergunta. Então Jesus vai dizer assim: se houver alguém dentre vós sem pecados, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus simplesmente disse isso. E a palavra nos vai dizer que aquelas pessoas, sendo convencidas por suas consciências, louvado seja Deus que eles tinham consciência, sendo
convencidos por suas consciências, o que fizeram? Foram se retirando um por um. Um por um foi se retirando, a ponto de Jesus ficar a sós com Maria Madalena. Quando Jesus se levanta e se apercebe que ele estava a sós com a Maria Madalena, que estava agora somente ele e a mulher, agora Jesus vai falar com a mulher. Eu também achei linda essa parte. Jesus esperou o momento ideal para falar com a Maria Madalena. Jesus não aplaudiu o pecado de Maria Madalena, mas Jesus esperou o momento certo para falar com ela. Precisamente em um momento que não estavam os seus acusadores, um momento que a multidão não estava, é um momento em que aquela mulher não estava exposta. Jesus falou com ela em privado, estava somente ela e ele. Esse é um bom ensinamento para todos nós. Jesus vai dizer àquela mulher que nem ele o condenaria. Só que Jesus não termina aí a palavra que ele tinha para dizer para aquela mulher. Jesus depois diz para ela: podes ir, mas não peques mais. Aqui está Jesus a exortar Maria Madalena. Mas Jesus exortou com amor, sem condenação, sem expor a sua vida. Jesus não falou com ela diante de uma multidão, diante daqueles que estavam ali a acusá-la. Jesus falou a sós com ela. Já pensaram se todos nós procurarmos imitar Jesus? Se todos nós tentarmos procurar imitar Jesus, o nosso relacionamento entre seres humanos, independentemente de nossas diferenças, da cor, da tribo, das escolhas de cada um, vai ser um relacionamento muito melhor. Porque a acusação ela desperta guerra. Como é que começam as guerras? Começa um a acusar o outro de algo, começa um a condenar o outro que fez alguma coisa. A condenação traz morte. A condenação traz inimizade. A condenação nos faz apedrejar uns aos outros. Mas então isso quer dizer que não podemos exortar uns aos outros? Nós devemos exortar. Mas devemos exortar como Jesus exortou. Devemos procurar ser imitadores de Cristo. Procurar o momento certo para exortar. Procurar o momento certo para fazer aquela pessoa que aos nossos olhos está em pecado entender que ela não está a ir para um caminho certo. Procurar não expor a vida daquele que aos nossos olhos está em pecado. Quando expomos a vida daqueles que aos nossos olhos estão em pecado, nós estamos a humilhar aquela pessoa. Nós estamos a apedrejar aquela pessoa na praça pública. Nós estamos a acusá-la na praça pública. Nós estamos a proceder exatamente como os fariseus e os escribas procederam. Nós estamos a ser iguais aos escribas. Ao invés de sermos imitadores de Cristo, estamos a imitar os escribas. Se houveram pessoas que Cristo mais condenou, que Cristo mais chamou a atenção, foram os escribas e fariseus. Mas o pecador, Jesus foi falar, foi exortar sim, mas foi sempre com amor. Jesus se sentou com o pecador. Vejam só, Cristo se sentou à mesa com pecadores. A forma que Jesus escolhia para falar ao pecador, para mostrar o melhor caminho ao pecador, era primeiro criar proximidade com o pecador. Sentar com o pecador, encontrar o momento oportuno, o momento certo de falar e falar com amor. Nem eu te condeno, vai e não peques mais.
Se nós procurarmos ser como Jesus, se nós procurarmos ser imitadores de Cristo, oh meu Deus, as pedras não terão força em nossas mãos, os gatilhos, as armas vão se encher de, como é que chama? Vão se encher de ferrugem, porque não precisaremos usar os gatilhos, as armas, nem pedras. Vamos fazer como Jesus fez. Até porque a palavra, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, vai dizer assim, capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, todos nós pecamos, todos nós carecemos da redenção que há em Cristo Jesus. Nenhum de nós está em posição de acusar, de condenar ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente somente na redenção que há em Cristo Jesus. Então, se nós somos justificados, se os nossos pecados são lavados, apagados pelo sangue de Jesus, se é Jesus, se é o sangue de Jesus somente que faz de nós pecadores, não pecadores, se nós saímos do estágio de pecadores para não pecadores por causa do sangue de Jesus, então o que nós devemos fazer? Devemos levar a esse sangue àqueles que nós consideramos que estão em pecado. Devemos falar de Jesus, pregar o Evangelho. Porque ao falarmos de Jesus, esse amor que há em Jesus, essa forma como Cristo atua, como Cristo age em amor, vai contagiar corações, vai converter corações. Porque sabe o que faz o amor? O amor constrange. O amor constrange. Se eu agir de uma forma agressiva, má contra alguém, e esse alguém me responder com uma atitude de amor, eu vou ficar constrangida. Eu nunca mais vou ter a coragem de voltar a agir assim em relação àquela pessoa, porque ela agiu de uma forma comigo que eu não estava à espera. Ela não me respondeu de igual forma. Ela falou comigo, ela me respondeu com amor. Assim fazia Jesus. Jesus falava com amor, agia em amor. Olha só, o sentar com pecadores é um ato de amor. Nós hoje nos acusamos uns aos outros, condenamos uns aos outros. Então, vamos falar daquele. Vamos proclamar a respeito daquele que derramou o sangue, que nos redime dos nossos pecados. Vamos proclamar, vamos falar mais daquele cujo sangue lava os nossos pecados. Vamos falar mais daquele que teve a capacidade de sentar e conversar na mesma mesa com pecadores, já que nós não somos capazes de fazer isso. É por isso que o próprio Senhor Jesus nos deu este conselho, esta ordem: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Há muito a aprender com o nosso Senhor Jesus. Nós todos temos muito que aprender com o nosso Senhor Jesus. Vamos ser imitadores de Jesus. Quanto mais imitarmos Jesus, mais amaremos, mais exalaremos amor. Menos pedras serão lançadas, menos acusações serão lançadas, menos guerras serão levantadas, menos gatilhos serão pressionados. Amém? Deus te abençoe.
Fica na paz.